voltamos, né? Para continuar nossa aula e finalizar nossa aula de hoje, tá? Dia 6/5/2020. Então, a pressão salarial, ela é feita pelo Exército Industrial de Reserva, tá? Esses nomes são importantes a gente saber, porque no decorrer do curso vocês sempre vão ouvir falar Exército Industrial de Reserva, burguesia, proletariado, como eu disse para vocês, certo? Então, aprendam. Vamos lá, próximo slide. Proletariado, ele é organizado pela luta contra o trabalhador excessivo e mutilador. Na época da Revolução Industrial, muitos trabalhadores morriam ou eram mutilados, tá? Eu não tinha essas normas de segurança que eu tenho hoje. Portanto, o nosso usuário ficava à mercê do burguês, certo? E isso não é bom, porque tinha burgueses que faziam suas instalações melhores, com mais segurança para os trabalhadores, e tinha burgueses que só pensavam excessivamente no lucro, porque o burguês, em essência, ele pensa no lucro, tá? Ele não pensa no trabalhador. Hoje tem EPIs, a gente está ouvindo falar muito nessa época de pandemia, os EPIs, profissionais que estão se recusando a trabalhar sem EPI, e isso é louvável. Nós, profissionais, como eu disse para vocês, no vídeo 1, eu sou assistente social do CREAS, sou assistente social e coordenadora do CREAS. E lá, eu tenho que ter EPI. O CREAS, ele não pode parar, pelo contrário, nessa época de pandemia, o CREAS, ele trabalha muito. Por quê? Eu tenho pessoas em situação de rua, eu tenho mulheres vítimas de violência, eu tenho crianças sendo violentadas. Então, a demanda nossa, ela só está acumulando, mas uma hora ela vai explodir realmente de fato. Mas, a princípio, nós estamos trabalhando com pessoas em situação de rua. Para mim trabalhar com pessoas em situação de rua, eu preciso ter equipamento de proteção individual. Nosso código de ética, a nossa profissão, ela preconiza que nós garantimos direito, não é isso? Mas para mim garantir os direitos do meu usuário, eu tenho que garantir primeiro o meu, tá? Então, sempre a gente vai trabalhar essa questão com o nosso usuário, tá? Que a gente precisa se resguardar primeiro. Então, voltando aqui, o trabalho ele era excessivo, como eu disse para vocês, a carga horária altamente excessiva e mutilador. Vale ressaltar que não existiam as leis trabalhistas. Portanto, a pessoa perdia uma mão, ela ia trabalhar só com essa. E não tinha negócio de auxílio-doença, não tinha isso. Eu disse para vocês, as mulheres, elas pariam, elas tinham os filhos, no máximo com 7 dias, elas já estavam retornando ao trabalho. Vale lembrar que naquela época não existia cesárea, né? Era para os grandes centros, e quando era uma coisa muito extrema, e que se fosse uma pessoa bem nascida, infelizmente, nascida em família rica, né? Então, qualquer problema de saúde que houvesse, quem reparava? Quem que ajudava essa população? Quem que ajudava o proletariado? Já disse aqui para vocês. A igreja, tá? Então, a Igreja Católica, ela que fazia esses atendimentos quando preciso. Então, se a gente observar, o proletariado dependia dessa igreja para sobreviver, para ter uma condição de vida melhor. Vale lembrar também, naquela época não tinha saneamento básico, não tinha energia elétrica. Eles viviam mutuados. Mutuados como assim, professora? Não sei se vocês sabem, eu imagino que é cortiço. Cortiço é como se fosse um albergue, um prédio, né? Que várias famílias moram nas suas salas. E tem um banheiro para todo mundo, tá? Isso é um cortiço. E a cozinha é comunitária, o banheiro é comunitário. Isso é um cortiço, tá? Com o decorrer da Revolução Industrial, começou a se queimar esses cortiços. O cortiço, normalmente, eles eram onde? Perto das indústrias. Eu não falei para vocês que as indústrias foram para os locais mais distantes do que dos centros urbanos? Eles indo para locais mais distantes, quem ficou lá,
nessa cidade, vamos dizer assim, né? A cidade, as indústrias e as casas dos trabalhadores. Como as indústrias eram todas perto, formavam a cidade. E a gente percebe que as indústrias saem, elas começam a se distanciar para evitar essa aglomeração, para que evite essa junção de classes, tá? Então, eu começo a ficar nas cidades. Esses cortiços ficaram, as indústrias saíram, mas os cortiços ficaram. E as pessoas mais afortunadas, elas não queriam, sujava a imagem. Porque imaginem você, sem saneamento básico, sem energia, então se fazia essas necessidades aonde? Nesse banheiro. Então os cortiços, por essência, eram locais sujos. As ruas eram sujas, não tinha essa noção de saneamento básico. Portanto, volta a burguesia a chamar quem? O Estado. O Estado vai fazer com que essa população saia daí, certo? Ela obriga a população a sair das cidades. Expulsa realmente, de fato. Tá bom? Expulsa como? Queimando cortiço. Certo? O proletariado, ele é organizado, luta, né? Sei o que a gente já viu. Surge a associação de socorro mútuo, porque eu tinha altos índices de mutilação no trabalho, altos índices de acidentes de trabalho, altos índices. As mulheres normalmente eram violentadas pelos seus superiores, tá? E não podiam fazer nada, certo? E tem umas caixas beneficentes. Essas caixas beneficentes, a gente pode botar para os dias de hoje, é como se fosse o INSS, tá? Começa a se organizar o proletariado através dessas caixas beneficentes. Todo mês se tirava um montantezinho, né? Para quando alguma pessoa sofresse algum acidente de trabalho, ficasse esse período e não pudesse trabalhar, ficava esse período recebendo dinheiro dessa caixa beneficente. Vale lembrar que essas caixas beneficentes, a priori, elas são por categorias. Marinheiros, indústria, serviço, tá? Ela não é como a INSS hoje, que pega todos os trabalhadores. Isso, quando eu divido as categorias, eu enfraqueço o movimento. Surgem as ligas operárias e os sindicatos, né? Depois da Caixa Beneficente. Isso é a primeira década do século. Década de 20, tá? Aumento das greves, das manifestações operárias. 1919, a primeira medida de responsabilizar as empresas industriais pelos acidentes de trabalho. Surgem os seguros coletivos, tá? O Brasil está oficialmente na OIT. O que é a OIT, Thalita? É a Organização Internacional do Trabalho. A OIT, ela, como eu disse para vocês, já trabalhei no PET, né? Quando eu trabalhava em Codó. Então, a OIT é a Organização Internacional do Trabalho. Ela tipifica as 3 piores formas de trabalho infantil. Dentre essas piores formas, eu tenho trabalho noturno, trabalho doméstico, quebra do coco, que é uma conquista para o Maranhão, porque antes a quebra do coco ela é muito aqui Maranhão, Piauí. O resto do país e o resto do mundo, a organização internacional, não tem quebra de coco. Então não era nem considerado, não estava nem na lista de trabalho e nem de trabalho infantil. E muito menos nas piores formas. E com muita luta, os profissionais aqui do serviço social, de psicologia, profissionais que acompanham de perto o trabalho infantil aqui no Maranhão e no Piauí se organizaram e conseguiram colocar o trabalho quebra de coco como uma das piores formas do trabalho infantil. Por quê? Eu também tenho várias crianças e mulheres sendo mutiladas. Vale lembrar que as crianças, elas são muito displicentes, né? E normalmente elas trabalhavam em indústria têxtil. Indústria têxtil, se vocês assistam o filme Tempos Modernos. Muito, muito bom. Tá certo? Eu não sei se vocês vão me dizer se vocês assistiram ou não no chat. No tempo moderno, o que faz? Era
era a indústria têxtil. Então, se fazia manualmente, eram máquinas muito grandes, e se tinha um trabalho braçal realmente para movimentar essa máquina. E às vezes as crianças ficavam juntando a sobra do tecido e tal. E isso, quando eu puxava a máquina, ela realmente machucava essa criança. Às vezes as crianças vinham a óbito, às vezes mulheres, homens vinham a óbito por qualquer displicência que houvesse com relação ao trabalho, tá? Em 1925, eu tenho a criação do Conselho Nacional do Trabalho. Eu tenho em 1926 a ortodoxa liberal e parcialmente rompida por emenda constitucional. A legislação do trabalho passa no Congresso Nacional, o Estado, a regulamentar o mercado de trabalho. Por que a gente observa, como eu disse para vocês no início, se torna a questão social uma coisa pública? Antes eu disse que a relação ela era privada. A relação Estado, proletariado e burguesia ela era privada. Quando começou a ter essas greves, manifestações operárias, manifestações sociais, luta por direitos, como queiram chamar, ela se tornou pública. Quando ela se torna pública, o Estado tem que assumir o seu papel, tá? E ele começa a regulamentar o mercado de trabalho, dizer o que pode, o que não pode. Gente, essas pessoas trabalhavam, as indústrias antigamente, elas não tinham um pingo de ventilação. Tá totalmente insalubre. Totalmente insalubre. E aqui eu tenho as primeiras leis de proteção ao trabalho. Quando a gente fala em Vargas, né? Já em 1945, eu falo em Getúlio Vargas, na época da ditadura. Eu tenho acidente de trabalho, começa a ter, surge essa lei. Código de Menores, que futuramente se tornaria o ECA. Eu tenho o trabalho feminino regulamentado, eu tenho o seguro-doença e a lei de férias. Eita, pois Getúlio Vargas, a gente vê na história, nos livros de história de ensino médio, que Vargas é chamado por esses livros de história como, muito bem, pai dos pobres. Mas, na verdade, é só voltar o slide, ó. Desde 1919, que essa população, esses proletariados, lutam por direito. Quando foi 1945, mais de 20 anos depois, 25 anos depois, que eu venho e só assino, né? Regularizo, de fato, mas essa proteção ao trabalho, ela advém, Vargas, ele só outorga, ele só assina de fato, porque isso é uma conquista dos trabalhadores. Vale lembrar, muito importante lembrar isso, eu vou finalizar esse slide aqui, porque está acabando nosso tempo. Vale lembrar que não existe política pública, não existe nada de direito que não tenha luta. Todo o direito que vocês conhecem, que vocês possam imaginar, teve luta. O Estado, a burguesia, ela não dá nenhum direito, ela não concede, isso é concessão, o Estado concede esse direito ao proletariado porque ele é bom. Nenhum político é bom e vai pensar na população, certo? Na verdade, o que acontece é que eles são pressionados por esses trabalhadores. Então, entendo, nós temos uma força gigante que às vezes a gente não sabe usar, tá bom? Não sei se vocês lembram também da época da Dilma, que na época da Dilma o Lula conseguiu a Copa e as Olimpíadas, e a Dilma, que foi na época dela que apareceu, né? Que realizou-se, na verdade. E muita gente criticava que não queria Copa, não queria Olimpíada, queria saúde de qualidade, educação de qualidade. Nessa mesma época vocês podem procurar na internet, teve movimentos enormes lá em Brasília, dizendo isso, que o gigante tinha acordado, que a população tinha acordado. E é isso que fica. A gente precisa entender que é o proletariado que tem a força. Tchau.